e vão perseguir vocês. E, na realidade, quem quer ter um mínimo de conhecimento de história sabe que os grandes perseguidores não foram os romanos, nem foi qualquer um outro povo, nem foi qualquer outra instituição, não foi nenhuma outra ideologia, não foi nenhum postulado filosófico greco-romano, não foi nada disso. Os grandes perseguidores, os perseguidores cotidianos, a perversidade diária, o desconforto de todo dia, na existência de Paulo, era provocada. Os promotores da justiça da perversidade religiosa contra Paulo eram judeus fanáticos ou cristãos judaizados, chamados de judaizantes, e que queriam construir um híbrido do evangelho genuíno de Jesus com toda a lei de Moisés, como se fosse possível juntar as duas coisas. O que Paulo sabia que era impossível. O que o escritor de Hebreus sabia que era impossível. As cartas de Paulo são abundantes nesse sentido. A gente vê nos evangelhos Jesus deixando bem claro que aquelas realidades todas, a lei era, como Paulo veio a dizer depois, ela santa, justa e boa. Ela só era absolutamente impraticável na objetividade e na subjetividade. E agora vem Jesus e institui a possibilidade de que a gente aprenda princípios de vida que sejam praticados e que não sejam praticados olhando para o próprio umbigo, para moralismos autoglorificantes, mas fossem praticados manifestando amor por Deus no próximo. Por isso tudo tem a ver com perdão, com misericórdia, com amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, com não julgueis para que não sejais julgados, com todos os princípios e mandamentos do amor praticado no Evangelho. Esse é o ensino a ser praticado e praticado, muitas vezes em silêncio e outras vezes explicitamente declarando e confessando a origem motivacional da prática, que é Jesus e o seu Evangelho, como Paulo fazia. Paulo vivia o Evangelho e frequentemente dizia para tudo e para todos, em todas as oportunidades que ele tinha de anunciar qual era a matrix daquela informação, de onde ela se originava para ele. E é nesse caso que nós estamos falando aqui, porque Jesus diz: bem-aventurados sois vós, são vocês, cada um de vocês, quando por minha causa, quando por objetivação completamente vinculada a Jesus e a consciência dele em nós, e a vida dele em nós, e a presença dele em nós, e o Espírito dele nos habitando, não como teoria doutrinária, mas como realidade existencial, pulsante, real. Em mim, em você, em quem quer que queira andar e viver com ele. Sempre que for assim, e que vocês sejam perseguidos por minha causa, quando eu sou a causa do ódio que se criou a respeito de vocês, ou as injúrias que vocês venham a receber, não sejam fruto do mau comportamento de vocês, da idiotice de vocês, da burrice de vocês, do fanatismo de vocês, da ignorância de vocês, das expressões raivosas e persecutórias de vocês. Quando é assim, vocês estão sendo perseguidos justamente, ou seja, com justiça, porque vocês são os entes anti-evangelho insuportáveis. Mas quando não é assim, quando vocês
praticam o Evangelho, a graça, o amor, o perdão, a misericórdia, a inclusividade, a tolerância, o abraço a todos os seres humanos, a expectativa positiva de que o Evangelho atraia todos a Cristo Jesus, e ainda assim, na prática de todo bem, vocês são injuriados, todo tipo de calúnia, de mentira, de fake news, de construção mentirosa, de invenção, seja construída e aplicada a vocês. Quando isso acontecer, sempre que acontecer, e vier também com as perseguições inerentes a tais injúrias, e também com as mentiras, com as invenções, com as narrativas construídas para serem coladas em vocês, para fazerem vocês a antítese da verdadeira tese do Evangelho que vocês pratiquem e encarnem. Quando tudo isso for mentira dos outros e do ódio dos antagonistas contra vocês, e eles ainda acrescentarem todo tipo de mal, de ódio, de maldição, de desejo de extermínio, de extinção, de silenciamento perene de vocês, macários vocês são. Quando for assim, prósperos segundo Deus vocês serão, bem-aventurados, felizes espiritualmente, porque gente dessa natureza não se felicita porque tenha muitas pedras preciosas, não se felicita por causa do dinheiro que acumulou, nem dos bens que guardou, não se felicita por causa dos poderes de influência política ou empresarial que consigam. A felicidade deles não vem de conquistas circunstanciais, históricas e passageiras, que cabem apenas entre o berço e a sepultura. Quando não seja esse o caso, mas vocês sejam pessoas que encarnem esse Evangelho de Jesus, bem-aventurados vocês são. Por isso, quando tudo isso de ruim for feito contra vocês, não murmurem, não caiam em autopiedade, não se tornem coitadistas, gente que sofre de coitadismo, não se transformem em seres autovitimados. Ao contrário, transformem isso em glória. Em glória, como disse Pedro. Não seja nenhum de vós perseguido como malfeitor, como ladrão, como mentiroso, como perturbador da paz, como desonesto, como entes sem caráter, mas ao contrário. Se vocês forem perseguidos pela prática do bem, pela encarnação do Evangelho de Jesus no cotidiano da vida de vocês, gloriem-se. E aí Pedro afirma uma expressão linda, dizendo: porque sobre vós, preste atenção nisso, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito da Shekinah divina, o Espírito da glória e de Deus, está pousado sobre vocês. Então regozijem-se, exultem, o que nos coloca numa condição existencial totalmente diferente do significado de prosperidade, de felicidade ou de conquista do ponto de vista da mundanidade que corrompe os significados da vida.
segundo Jesus disse nos evangelhos e falou aos discípulos, para eles não se esquecerem jamais que aquilo que era elevado entre os homens era abominação diante de Deus. Está lá no Evangelho de Lucas, você, se não sabe, já devia saber disso há muito tempo. Portanto, a prática do Evangelho implica numa contracultura de significados e de valores. É por isso que Jesus diz, quando tudo isso, que do ponto de vista do mundo, da sociedade que glorifica apenas os sucessos, as famas, as posses, as propriedades ou as influências poderosas, estiverem ausentes da vida de vocês e vocês estiverem sendo perseguidos pela mentira, pelo oposto, pelas antíteses do que vocês próprios vivem coerentemente no Evangelho, não se entristeçam. Ao contrário, regozijai-vos